aí, pessoal do agro? Já se inscreveu no canal do IAgrocast? Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Aprenda, inove, evolua. Olá! Hoje a nossa análise vai fundo num tema-chave para um setor vital da nossa economia, o planejamento estratégico para o agronegócio. A gente tem aqui uns insights bem legais de uma apresentação do Rogério Diakov para nos ajudar a entender melhor. A ideia aqui é destrinchar o que é esse tal de planeamento estratégico, sabe? Porque ele é tão importante para quem está lá no campo ou tem negócios ligados ao agro. E, claro, quais ferramentas podem, assim, fazer a diferença no dia a dia? Exatamente. O agronegócio lida com um monte de variáveis, né? É clima, é câmbio, preço de insumos subindo e descendo, legislação ambiental que muda, enfim. Ter um norte, um plano bem definido não é luxo, não. É necessidade para conseguir navegar nisso tudo e, bom, prosperar. Vamos explorar como estruturar esse pensamento estratégico. Perfeito. Então, para começar, para todo mundo ficar na mesma página, o que é exatamente planejamento estratégico? A gente tem aqui umas definições clássicas, né? Peter Drucker fala que é um processo contínuo de definir e revisar objetivos de longo prazo, analisando ambientes. Sim, essas definições são a base. Drucker, Ansoff, eles falam em processo, metas de longo prazo, análise, recursos. Basicamente, é pensar o futuro da organização de um jeito estruturado. Mas assim, no contexto do agro, o porquê fazer isso fica ainda mais claro, né? Como ele ajuda a lidar com essa montanha-russa que eu mencionei. Boa. Porque falar que melhora a tomada de decisão é meio genérico, né? Como isso funciona na prática? Para um produtor ou para uma agroindústria, quando vem uma seca do nada ou o preço da saca despenca? Aí que tá o pulo do gato. O planejamento bem feito permite, por exemplo, ter planos B, planos de contingência mais robustos para um evento climático extremo. Talvez, sei lá, diversificar a produção ou investir em irrigação de forma mais pensada. Ou então, criar mecanismos para se proteger da variação do câmbio, travar custo de insumo, para não ser pego totalmente de surpresa, entende? Entendi. Então, não é só definir meta de produção. É mais sobre construir Resiliência, né? capacidade de se adaptar. Precisamente. E isso aumenta a competitividade, porque a empresa consegue antecipar algumas coisas, ou pelo menos reagir mais rápido e de um jeito mais organizado. Melhora a eficiência lá na operação, otimizando máquina, insumo, mão de obra, o que é crítico quando a margem está apertada. E claro, ajuda na sustentabilidade do negócio a longo prazo. Não só ambiental, mas econômica, social. Se adaptar a uma lei nova ou a demanda do consumidor por rastreabilidade exige planejamento. Faz todo sentido. Sai daquela gestão que só apaga incêndio, né? Passa a ser mais proativa, mesmo sabendo que nem tudo dá para controlar. É ter um leme, mesmo com o mar agitado. E como essa ideia geral de planejar se organiza dentro da empresa? O material fala nos níveis: estratégico, tático e operacional. Como é que eles se conectam para a coisa acontecer de verdade? Imagina uma cascata, assim, que vai conectando a visão lá de longe com o que tem que ser feito hoje, amanhã. O nível estratégico está lá no topo. Ele define o porquê da empresa existir, o grande objetivo, a direção. E quando, né? O horizonte aqui é longo. 5, 10, às vezes até mais anos. No agro, pensando em grandes mudanças, grandes investimentos. E quem está nessa conversa? A diretoria, os sócios? Geralmente sim. Alta gestão, presidentes, VPs, diretores, os donos. O foco é bem amplo, muito para fora. Tendências de mercado global, tecnologia nova que pode mudar tudo, os grandes riscos e oportunidades. É onde se define a visão macro mesmo. Tá. Definida a visão de longo prazo e o nível tático, como ele entra nessa história? O tático é a ponte, sabe? Ele pega aquela estratégia geral e traduz em planos mais concretos para as áreas, para os departamentos. Ele pensa onde a gente vai atuar e como a gente vai fazer para chegar lá. Por exemplo, se a estratégia é, sei lá, exportar 30% a mais de fruta em 5 anos, o tático vai definir como o comercial vai buscar mercado novo, como a produção vai garantir a qualidade, como a logística vai funcionar.
E o prazo aqui já é menor, imagino. Sim, bem menor. Horizonte de médio prazo, tipo 1 a 3 anos. Quem cuida disso normalmente são os gerentes, coordenadores de área. O foco é mais setorial, sabe? Transformar o objetivo geral em meta para cada departamento. E aí a gente chega na ponta no nível operacional. Exato. O operacional é o que tem que ser feito. É o dia a dia, a rotina mesmo. O prazo é curto, coisa de meses até 1 ano, no máximo. Aqui as metas são super específicas, as atividades são detalhadas, cronograma, quem faz o quê, que recurso precisa para cada tarefa. Quem está envolvido é gerente, coordenador, analista, o pessoal que põe a mão na massa mesmo. Consegue dar um exemplo prático disso no agro? Claro. Digamos que o tático definiu um plano de manejo integrado de pragas para reduzir defensivo em 20% em 2 anos. O operacional vai detalhar as ações de cada semana. Que tipo de monitoramento fazer, quando soltar o controle biológico, que treinamento dá para a equipe de campo, que indicador acompanhar toda semana. Ah, agora encaixou. É essa cascata que faz a visão lá de cima, do estratégico, não ficar só no discurso, né? E virar ação concreta, lá na lavoura, no armazém, no escritório. Senão a estratégia vira só um quadro bonito na parede. E por falar em fazer acontecer, o material cita um fator crítico de sucesso com um nome curioso. A tal da regra 80-100. 80% de conforto e 100% de comprometimento. O que isso quer dizer na prática? Parece difícil equilibrar isso aí. É um jeito interessante, né? De colocar um desafio bem real da gestão. A ideia é que, na hora de planejar, de discutir as ideias, precisa ter um ambiente com uns 80% de conforto psicológico. As pessoas têm que se sentir seguras para dar opinião, para discordar, para apontar riscos sem medo de levar bronca, sabe? É nesse debate aberto que nascem os melhores planos. Uhum. A parte da colaboração, da sinceridade ali. Isso. Mas aí, depois que o plano está definido, que a decisão foi tomada, aí entra o 100% de comprometimento. Todo mundo tem que remar junto, na mesma direção, com disciplina, focado em executar, mesmo quem não concordou com tudo na discussão. É um equilíbrio delicado. Abertura para criar e disciplina para fazer acontecer. E no agro, que às vezes tem estruturas mais familiares, mais tradicionais, criar esse ambiente de 80% de conforto pode ser um desafio cultural importante, viu? Faz todo sentido. Sem o conforto, as ideias não saem, sem o comprometimento, elas não viram realidade. E que ferramentas podem ajudar a estruturar tanto esse diagnóstico inicial quanto o acompanhamento do plano? Olha, o material do Rogério Diakov destaca algumas ferramentas bem clássicas e que funcionam. Para a fase de diagnóstico, para entender onde a gente está pisando, tem algumas que são chave. Uma delas é a análise PESTEL. PESTEL. É uma sigla, né? O que ela ajuda a gente a enxergar? Sim, é um acrônimo. PESTEL mapeia o ambiente externo olhando 6 fatores: político, econômico, social, tecnológico, ambiental, que vem do inglês, environmental, e legal. Ajuda a sacar as tendências, as oportunidades e as ameaças que vêm de fora da porteira, mas que batem direto no negócio. E o interessante aqui, principalmente no agro, é ver como uma coisa que parece longe, tipo uma política nova de subsídio agrícola lá na China, político-econômico, ou uma mudança no jeito do consumidor querer comida mais saudável, social. Pode obrigar a repensar toda a estratégia aqui. Entendi. É tipo um radar para o mundo lá fora. E para olhar para dentro de casa, para a própria operação. Para análise interna, uma ferramenta muito boa é a cadeia de valor do Michael Porter. Ela ajuda a mapear todas as atividades da empresa, desde desenvolver uma semente nova ou comprar insumo, passando pela produção, armazenagem, processamento, logística, marketing, vendas, até o pós-venda, e entender onde é que a gente realmente cria valor para o cliente final. No agro, você pode mostrar que a sua vantagem está na logística eficiente, ou na rastreabilidade do produto, ou na assistência técnica que você dá para o produtor parceiro, por exemplo. Ajuda a focar onde realmente importa, né? E a tal da matriz BCG? Para que ela serve? A matriz BCG é ótima para analisar o portfólio de negócios ou produtos. Imagina uma cooperativa que mexe com soja, milho, leite e café. A BCG ajuda a classificar cada um desses negócios olhando 2 coisas: o quanto o mercado está crescendo e qual a fatia de mercado que a cooperativa tem.
Daí saem aqueles quadrantes famosos. Estrelas, mercado cresce muito, fatia grande. Vacas leiteiras, mercado cresce pouco, fatia grande. Pontos de interrogação, mercado cresce muito, fatia pequena. E abacaxis, mercado cresce pouco, fatia pequena. Isso ajuda a decidir onde botar mais dinheiro, nas estrelas e em algumas interrogações, onde só manter e colher o resultado, vacas leiteiras, e onde talvez seja melhor desinvestir, abacaxis. Uma ferramenta bem visual para decidir onde usar o dinheiro que nunca sobra, né? Bom, então a gente fez o diagnóstico por fora e por dentro, analisou o portfólio, definimos o plano. E aí? Como garantir que ele não vai para a gaveta? Como saber se a gente está indo no caminho certo? Essa é a outra metade da guerra, o acompanhamento. E aqui também tem ferramenta para ajudar. Uma bem completa é o BSC, Balanced Scorecard. A grande sacada do BSC é que ele não olha só para o dinheiro. Como assim? Ele tenta equilibrar as coisas. Exatamente. Por isso, Balanced. O BSC traduz a estratégia em objetivos, indicadores, os KPIs, metas e iniciativas, mas olhando por 4 ângulos que se conectam. Financeiro, como os sócios nos veem, clientes, como os clientes nos enxergam, processos internos, no que a gente precisa ser excelente, e aprendizado e crescimento, como a gente se mantém capaz de mudar e melhorar. No agro, isso é super valioso para garantir que a busca pelo lucro agora não acabe com a saúde do solo, processos ambientais, ou com a satisfação do cliente com a qualidade, clientes, ou com o desenvolvimento da equipe, aprendizado. Uma visão mais 360 graus da performance, digamos assim. E o material também fala dos OKRs, é uma alternativa ao BSC. Sim, OKR é outra forma de acompanhar, que ficou bem popular por ser considerada mais ágil, mais simples. A lógica é definir objetivos claros que inspirem onde a gente quer chegar e para cada objetivo definir uns poucos resultados-chave que sejam medíveis e ambiciosos. Como a gente vai saber se chegou lá? Geralmente eles são definidos e revistos em ciclos mais curtos, tipo a cada trimestre. É muito bom para alinhar as equipes rápido em torno do que é prioridade e acompanhar o progresso de forma transparente. Pode ser uma ótima para times ou empresas que precisam dessa agilidade para responder às mudanças do mercado agrícola, que são rápidas, né? Mas olha só, seja BSC, OKR ou qualquer outra forma, o ponto-chave é a disciplina. Fazer o diagnóstico é fundamental para traçar a rota, mas sem acompanhar de perto, sistematicamente e fazer ajustes, o melhor plano se perde no meio do caminho. A escolha da ferramenta vai depender muito da cultura, da necessidade da empresa, mas a prática de acompanhar, essa sim, é inegociável. Uau, quanta coisa importante! Mas muito relevante mesmo. Recapitulando rapidinho, então. A gente viu o que é o planejamento estratégico, porque ele é essencial no agro para lidar com tanta complexidade, tanta incerteza, clima, mercado, leis. Vimos como ele desce do nível estratégico, a visão de longo prazo, para o tático, os planos das áreas, e para o operacional, as ações do dia a dia. E demos uma olhada em ferramentas importantes: Pestel, cadeia de valor, e BCG para o diagnóstico, e BSC e OKRs para o acompanhamento. Olhando para tudo isso, qual seria a mensagem principal para quem trabalha no setor? Planejamento não é para criar burocracia, sabe? É, na verdade, adotar uma ferramenta poderosa de gestão que aumenta a chance de competir melhor e de ter um negócio mais resiliente, mais sustentável no agro. Como aquela citação adaptada no material resume bem: planejar estrategicamente é decidir o caminho antes de sair andando. É saber onde se quer chegar, como, com que recursos e como medir se está avançando. É sobre ter intenção, ter método na gestão, seja numa fazendinha, numa cooperativa ou numa grande agroindústria. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem está nos ouvindo e talvez sinta que o planejamento na sua realidade ainda é mais reativo do que estratégico. Pensando na velocidade que as coisas mudam no agro e nessas ferramentas todas que a gente falou, qual seria talvez a mudança de mentalidade mais crucial para realmente começar a virar esse jogo? Seria focar primeiro em entender melhor o cenário externo, com um Pestel mais
simples, ou quem sabe começar pequeno, com OKRs para um projeto específico, ou ainda pensando naquela regra 80-100, como é que se constrói na prática essa cultura de segurança para as ideias e disciplina para a execução, principalmente no começo. Fica aí a reflexão e esperamos que essa nossa conversa sobre planejamento estratégico no agronegócio, baseada nos insights do Rogério Diácovi, tenha sido útil. Até a nossa próxima análise. Acesse o IA Agrocast no Spotify e no YouTube.